O Papo de Mãe está no ar. Quando um filho depende da cadeira de rodas para se locomover, como fica a vida dele? E a da família? E as cidades estão preparadas para acolher bem os cadeirantes? Nós vamos conhecer daqui a pouco as mamães Cida, Antônia e Leila. E também vamos falar com vários especialistas. O papo vai começar com a participação da psicóloga Kátia de Benedetto Pacheco, que é do Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo. Veja agora os destaques do que a nossa equipe preparou para este programa. Vai encarar a nação quase invisível de pessoas com deficiência. O livro, escrito pela jornalista Cláudia Matarazzo, foi lançado há 2 anos. E durante 1 ano e meio, a Cláudia mergulhou nessa nação quase invisível, Cláudia. Hoje você vai conhecer uma escola municipal que recebe alunos cadeirantes. Problemas de acesso nas ruas e calçadas da cidade. E até falta de respeito em alguns casos. Eles são cadeirantes. E a Clarissa vai ficar aqui, olha, com os nossos convidados. Obrigada a todos por terem vindo. Depois a gente vai conversar com vocês também, né? Primeiro a gente vai conversar lá com as mães, tá bom? Depois pode entrevistar vocês, né? Tá bom? E a Clarissa, eu já estava conversando com elas aqui, e elas são blogueiras também, viu? Ah, ótimo. Já vai estar nos blogs. E você vai ver se tem alguma pergunta dos telespectadores. Eu vou, daqui a pouco eu falo com vocês. Tem algum comentário, né? Tem, já está chegando. E depois a gente vai... Passa o endereço dos blogs de vocês, que a Clarissa já pode dando uma olhada ali também. Clarissa, anota aí. Fala qual é o endereço do seu blog. SWEET, Suite, crioula, KRYOLLA. É um blog de... Culinária. Suíte é de doce. Ai, que delícia. E o seu blog qual é? Mamãeespecial.blogspot.com. Mamãeespecial.blogspot.com. Você tem blog também, Leila? Não, não tenho tempo, desculpa. Tá bom, Clarissa. Então você vai pesquisando os blogs, daqui a pouco a gente conversa. Tá bom. E agora a gente vai começar o papo com vocês aqui. Cida, quer dizer que você tem um blog de culinária. Culinária, Mas a sua profissão, você estava me contando, você é bancária? Bancária aposentada. Então o blog surgiu depois da aposentadoria? Na verdade, sempre gostei de cozinhar, né? Fazer bolo, doce. Que delícia. Coisa pra festa. Eu levava pra caixa, vendia. Eu gosto e ganho dinheiro, né? Que bom, né? E você tem 2 filhos. 2. Quem são os seus filhos? O Rafael, que tem 21, né? E o Pedro Henrique, que tem 26, que é professor de educação física. E o Rafael está aqui? O Rafael está aqui. Depois a gente vai conversar com ele. Bom, o Rafael, desde que nasceu, ele precisa da cadeira de rodas? Sim. O que aconteceu Na verdade, assim, ele nasceu sem, pelo menos aparentemente, não tinha nada, né? Então, com 6 meses, fui trocar a fralda e aí eu quebrei o fêmur dele. De levantar a perninha, quebrou o fêmur. Na hora você percebeu? Eu percebi porque ele gritou de dor, né? E aí, assim, eu ficava procurando, eu e meu marido, a gente não sabia, ele gritando, e a gente... Meu Deus, o que aconteceu? A gente levou ao médico e o ortopedista viu um trincadinho e ele até olhou meio feio, que acho que eles pensam que a gente bateu na criança, né? Porque é uma doença, assim, há 21 anos atrás, já... Quer dizer, é rara, mas não era tão conhecida como agora, síndrome, né? É uma síndrome, osteogênese imperfeita. É aquela que é chamada de ossos de vidro? Ossos de vidro, isso. Bom, e daí, desde então? Aí assim, não foi diagnosticado logo no início, o médico engessou a perninha dele e voltamos para casa, né? Aí foram sucessivas as fraturas. Aí ele virava, fraturava, mexia, fraturava, ele tossia, fraturava, ele espirrava, fraturava, né? E você já tinha ouvido falar nisso? Não. Nossa, imagina o susto, Aí né? o médico falou, ele tem uma síndrome, né? Que osteogênese imperfeita, ele vai ter fraturas, não tem cura. Aí se leva assim, né? Como assim, né? O que é isso? E ele nem chegou a começar a andar, então? Não. Já foi então, direto 6 meses, a partir de 6 meses, ele foi... O desenvolvimento foi ficando bem mais aquém, né? Deformidades, né? Por conta das fraturas, né? E ele está com 21 anos, como é que tem sido para você, né? Como é que é ter um filho que depende da cadeira de rodas em cidades que a gente sabe que não estão preparadas? Assim, eu acho que complica para sair,
para ir para a rua, né? Porque enquanto você está dentro de casa, você faz tudo ali, você até adapta a sua casa para isso, né? Põe rampa, né? Você teve que adaptar a sua casa? Algumas coisas sim, né? Largura de porta um pouquinho maior, né? Você não mudou? Estamos fazendo ainda, a gente está dando uma reformulada na casa, né? Agora, quando você vai para a rua é complicado. E na escola, por exemplo, Cida, como é que foi? Na escola eu já briguei bastante. Tem um histórico de brigas aí. Ah, é? Então vamos guardar o suspense, que daqui a pouco a gente vai falar da escola. Tá bom. Tá bom, vamos saber qual é a história da Antônia. Tem 2 filhos também, que estão aqui. Isso. Quem são seus filhos? O Lucas e o Victor. O Lucas tem quantos anos? 11. E ele que está na cadeira de rodas. Isso. E o Vitor tem quantos anos? 6. Tem 6. E o seu marido veio também, né? Também. Como é que ele chama? Fábio. Não vou perguntar a idade dele, tudo bem? E conta pra gente, então, o Lucas também, desde que nasceu, ele precisa da cadeira de rodas? Isso. O Lucas, ele nasceu prematuro extremo, né? Então ele é de 28 semanas e pesou 880 gramas. Então, ele teve anóxia, hemorragia cerebral grau 4, hidrocefalia, meningite bacteriana. Imagina que você passou, quanto tempo ele ficou no hospital? 3 meses na UTI neonatal. E depois ele recebeu alta, a gente foi para casa. 18 anos eu tinha, então você imagina, né? Totalmente alheia a tudo que estava acontecendo, né? E daí ele teve uma paralisia cerebral, é isso? Isso. Né? Todos esses fatores causaram a paralisia cerebral. E aí eu não sabia o que era. Porque no momento você fica sem saber quais são as sequelas, né, que vai ter, porque a criança vai se desenvolver. Quando que chegou o momento que você percebeu que o seu filho ia precisar mesmo da cadeira de rodas? Da cadeira de rodas demorou um pouco, acho que com uns 2 anos e meio, 3, ou até mais. Porque ele era muito pequenininho, né? Então eu carregava no colo, não era pesado, não era difícil, ele crescia um pouco mais lentamente. E a paralisia cerebral, acho que a gente nunca sabe qual é o nível, né? Se vai, às vezes pode conseguir andar. Os profissionais também não podem dar um prognóstico, né? Então fica aquela coisa muito, olha, tem sequelas. Isso eu vi na UTI neonatal. Ele pode ter sequelas. E a Antônia pode contar depois até o que a Cida falou, como fica da casa para fora. Porque dentro da casa você acaba até, de uma forma, adaptando a casa, né? Como é que fica da casa para fora, né? Ainda mais com uma criança, né? Eu vou contar até uma historinha. Eu vim para cá de transporte público. E na hora da gente subir para a plataforma para pegar o expresso, não tinha, a escada rolante estava quebrada. E aquele elevador antigo, que eu nem sei como, nunca usei aquilo, estava também quebrado, segundo a moça, há muito tempo. E eu perguntei para eles, né, para o segurança, e agora, como fica? Aí ele falou, você vai ter que ir até a outra estação, onde tinha escada rolante para subir, depois você volta. E eu não queria chegar aqui atrasada. Falei, não, pode deixar. E ele não se ofereceu para ajudar meu marido a subir a escada. Então meu marido foi subindo a escada sozinho, mas uma outra pessoa, um outro usuário, foi ajudar meu marido, subiram. Quer dizer que muitas vezes você tem que contar com sorte e boa vontade. Exatamente. Isso que é duro, infelizmente, né? assim. Isso porque a cadeira de rodas dele, como ele é pequeno, ainda é menor, mas eu imagino que quando cresce, a cadeira também é maior. Não dá para carregar, né? Fica mais pesado. Exatamente. E, Antônia, você é escritora e já escreveu um livro sobre essa sua história com o Lucas, né, que está aqui com a gente. Como é que surgiu o livro? Eu comecei escrevendo em cadernos. Há muitos anos atrás, ele tinha por volta de 5 anos. Era para desabafar, porque até então não tinha mães, eu não conhecia a internet, então não tinha mães para conversar, trocar experiências. E comecei a escrever para desabafar, né, contando mesmo a história. E você pôs aqui uma dedicatória para a gente, ao Papo de Mãe. A verdadeira perfeição está em enxergar além daquilo que vemos. Boa leitura, com carinho, Antônia. Muito obrigada. Obrigada. Legal, depois fala mais um pouquinho do livro, Tá então. ótimo. Tá bom? Que, aliás, você já está escrevendo o segundo, é isso? A continuação desse livro. Continuação da história, a Isso. trajetória de uma mãe especial, o milagre da vida. E a Leila é mãe da Gabriela. Gabriela Vitória. E a Gabriela, ela está com quantos anos? 14. 14. E a Gabriela também usa cadeira de rodas desde bebezinha? Desde os 5 anos. Ela ganhou a cadeira, na verdade, ela estava com quase 6 anos. E o que aconteceu com ela? A Gabriela nasceu com mielo meningocele, que é uma malformação na coluna. Ela nasceu com a barriga aberta, o intestino e a bexiga para fora. Nossa, que coisa. E daí ela nunca chegou a conseguir andar, foi isso? Não.
E daí você teve essa dificuldade, inclusive, no começo, para conseguir uma cadeira de rodas? Isso. Porque aí na época, quando ela estava com... Antes dela completar 5 anos, nós ficamos sabendo que o governo doava, o SUS fazia doação de cadeira de rodas. Aí abrimos o processo e fomos procurar isso, né? Aí quando a cadeira saiu, ela já estava com 5 anos e meio. Porque é caro uma cadeira de rodas, além de tudo, né? E ela é sua filha única ou você tem outros? Não, eu tenho um filho de 24 anos. Ele como chama? Tiago. Tiago. Isso. E como é que foi para vocês, então, né? Quando ela nasceu e tinha esse problema, como é que foi para a família se adaptar a essa nova realidade? Olha, na hora, assim, é um choque. Porque quando a gente está grávida, você nunca espera que vai ter um filho especial. Todo mundo acha que vai ter um filho perfeito, só que as crianças especiais estão nascendo. Se pode nascer na casa dela, por que não na minha? Então, na hora mesmo, a gente se assusta, mas depois, normal. Minha família, assim, foi maravilhosa, sempre esteve do meu lado, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Então, eu tive, assim, muitas pessoas para me ajudar, para me apoiar, porque eu acho que, na verdade, a gente precisa de apoio, que bom, né? Não tanto, assim, de ajuda para estar indo e vindo para o hospital, mas você sabendo que pode contar com alguém é muito importante, muito. Que legal. E, em primeiro lugar, antes de tudo isso, Deus, porque eu acredito muito em Deus. Então, eu acho que Ele não dá para a gente uma carga que a gente não possa suportar. Então, tudo o que acontece comigo, com ela e com ela, não é à toa, né? E com certeza ele está sempre do lado da gente para poder dar essa força, que é o que a gente precisa. Eu acho muito importante um depoimento como o seu para mães que estão começando a passar por isso, né? Quer dizer, que tem uma luz no fim do túnel e vocês podem dar dicas importantíssimas para essas mães, né? Com certeza. A Kátia, ela é psicóloga do Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo. Como é o trabalho lá, Kátia? Então, eu costumo dizer, né, que assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né, e toda mãe, não importa se o filho tem ou não uma deficiência, ela tem um monte de medos, inseguranças, né, tem uma série de receios. E a mãe com o filho que tem uma deficiência, ela tem esses medos concretizados na realidade. Então isso fica exacerbado. Dependendo do quadro clínico, você tem mais pneumonias, vai ter convulsões. Então essas incertezas, essas inseguranças, elas ficam muito evidentes na mãe que tem um filho com deficiência física. O nosso trabalho é poder acolher essa mãe, apoiar, entender essa mãe. Então, o trabalho de vocês lá é com os cadeirantes? A gente pode chamar cadeirantes? Sim, pode. Eu adoto o termo. Porque às vezes tem gente que não vai por vocês Não. É um questionamento aí, é. né? Algumas pessoas preferem pessoas que usam cadeiras de rodas, outros cadeirantes. Eu uso para resumir, né? Cadeirante é mais fácil É mais de falar, fácil de né? falar e acho que tem que ser respeitado, não importa o termo que é usado. Falando com respeito, né? Então quer dizer que vocês tratam o cadeirante e também aquela família, é isso? Sem dúvida. A família ela está incluída no processo, o paciente né, a criança no caso, mas se você não trabalha a família dessa criança, você não tem uma evolução. Porque muitas vezes você vai fazer fisioterapia, precisa fazer em casa também, né? Exatamente. E daí é a mãe, é o pai, né? E sabe o que eu costumo dizer? Que eu acho que a equipe que cuida da criança sempre tem que ter uma parceria com a família, né? Não entender, como ela falou, poxa, é tão importante porque a gente tem uma série de coisas. A gente tem que trabalhar para sobreviver, né, para dar o sustento para aquela criança que necessita de coisas que vão além. Por exemplo, o Lucas necessita de coisas que o Vitor não precisa. Os aparelhos são muito caros. Então, você tem aquela criança tem um custo de vida mais alto. Né? A gente tem que prover tudo isso. A gente tem a vida da gente também, enquanto mulher, elas também, né? Muda o foco. Enquanto esposa. Muita coisa para administrar. Você trabalha fora ainda? Você está Como eu escrevendo escrevo, os livros, né? Você pode escrever eu consigo em casa. fazer em casa, de qualquer lugar. Agora, eu saio para dar palestras, então às vezes eu viajo. Já cheguei a ficar 5 dias fora. Ai, nossa, Aí já com dor no um coração. pouquinho complicado, muita dor no coração. E a Leila trabalha? Não. Fora, Leila? Desde que a Gabriela nasceu, eu nunca mais trabalhei. Aí é você que cuida dela mesmo, Eu, porque às vezes não sempre tem eu. opção Não, também. tem que levar para a escola, tem que levar para um médico. Exatamente. Como é que Então, faz, não tem né? como, fica internado, tem que ficar alguém lá para estar assistindo a criança, porque os próprios médicos falam que
A evolução da criança no hospital depende muito disso, do apoio, do carinho de alguém por perto. Então eles se recuperam melhor. E, Clarissa, a gente tem alguma pergunta de telespectador ou comentário? Tem sim, Mariana. Tem a pergunta aqui do Francisco Paulino. Primeiro ele fala: olá, o tema é bem interessante e necessário. Deixa aqui uma pergunta. Nossos cadeirantes estão mesmo tendo acesso à inclusão de uma forma geral? Aí ele fala das escolas, que ele vê algumas escolas preparadas e tudo, mas também das queixas com relação a isso tudo que a gente vê. Falta de rampa nos locais, calçada esburacada, que inclusive prejudica não só quem é cadeirante, mas até quem caminha mesmo. E ele queria, e é isso que ele comenta. Então, acho que a gente pode abrir o próximo bloco falando dessa questão das escolas, porque a gente sabe que a maioria não dá tá. esse direito de todo cidadão, mas que na prática a gente é uma barreira, não vê, né? Não, e até ainda hoje no programa a gente vai mostrar uma coisa rara, que é uma escola que é um modelo de acessibilidade, quem sabe pode servir como exemplo aí, né? Eu posso só colocar uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de escola e de inclusão social, que a gente fala muito das barreiras arquitetônicas. E o que eu vejo muito é que assim, a inclusão social ela é mais do que você adaptar uma escola arquitetonicamente, você criar acesso para um cadeirante. Com certeza. Os educadores precisam estar preparados para atender essa população. Com certeza. E preparados para lidar com isso com as outras crianças, para que elas saibam receber também, né? Também. E no próximo bloco, uma entrevista com a jornalista Cláudia Matarazzo, que escreveu um livro sobre como tratar com respeito as pessoas com deficiências. E no estúdio vamos receber um advogado para tirar nossas dúvidas. O Papo de Mãe já volta. Continue com a gente aqui na TV Brasil. O senhor tem algum cadeirante na sua família? Não tenho. Quais as dificuldades que o senhor acha que um cadeirante no nosso país tem? São os acessos, né? Nas vias, ruas, nos meios de transporte, tudo dificulta para que ele possa se desenvolver e trafegar livremente pela cidade. Ainda falta bastante, sim. Falta bastante. Eu não sou cadeirante, conheço pessoas que é cadeirante e eu sei como que sentir na pele isso é difícil. O senhor já presenciou, então, casos de cadeirantes com muita dificuldade? Pessoas têm que carregar o cara, então ele se sente muito mal com isso. Imagina você sendo um cadeirante tendo que ser carregado para entrar numa escola, num órgão público e tal. Bom, você passou por isso hoje, né, Antônio? E a gente já fez uma reportagem aqui no Papo de Mãe com o Fernandinho, o menino que vai para a escola, e o pai tem que carregar a cadeira de rodas porque tem uma escadaria. Ele fica esperando, ele dorme no carro, e o pai ele trabalha à noite. E ele dorme no carro na hora do intervalo também levar o filho. Ficar à disposição do filho. A escola tem escada, né? E agora a gente conta também com a participação do Dr. Antônio Rulli Neto, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de São Paulo. Obrigada pela participação, doutor. Então, a gente citou aí o caso do Fernandinho. Isso deveria ser uma obrigação do governo, do Estado, oferecer escola para uma criança, né? O que se falou aqui antes, eu acho que foi um ponto importante, que hoje se pensa em inclusão só ligada à acessibilidade. Há mais de 20 anos, desde a Constituição de 88, nós temos essa garantia de igualdade da pessoa com deficiência. E isso, infelizmente, depois foi se criando leis e leis e leis, mas a base mesmo está lá. Então, há mais de 20 anos, nós temos a base para garantir a igualdade da pessoa com deficiência. E na prática não acontece. Na prática não acontece. E esse ponto que hoje é importante. É claro, já se fez muito, mas ainda falta muito. Então não adianta, porque hoje se pensa em, como eu disse, em inclusão simplesmente pela acessibilidade. Olha, mas eu fiz uma rampa, eu tirei a escada, agora tem um jeito de subir. Olha, mas nós baixamos um bebedouro e tal. Mas
Isso é importante, sem dúvida, e isso é essencial que se faça. Mas esse é só um ponto, porque a inclusão, existem as barreiras atitudinais, a própria preparação de todos os profissionais que vão estar com a pessoa essa com questão deficiência. básica, doutor, que é a acessibilidade, não foi resolvida, né? Nem a acessibilidade. O duro é que sempre tem que brigar para conseguir, né? Eu fiz uma pesquisa e, de acordo com o Censo Escolar 2010 do Ministério da Educação, apenas 17,5% das escolas brasileiras têm banheiros e dependências acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Como é que foi para vocês nas escolas? Fala. Não, é porque eu estou vivendo isso no momento. Uma escola com rampa, toda térrea, ótimo. Mas não tem professor especializado, não tem cuidador para uma troca de fralda. Então, é super complicado. É por isso que o pai do Fernandinho tem que ficar na escola, porque como a escola não tem o cuidador, fica o pai. Aí como é que você faz? Bom, no caso dele, no verão a fralda aguenta, mas no inverno é uma loucura. E eu já conversei com um promotor que está me ajudando nessa questão, mas minha preocupação maior não é tanto com a questão do cuidador, é literalmente com a educação. Eu quero que ele tenha o direito de aprender respeitado. Eu me preocupo se meu filho vai conseguir aprender ou não. E não me interessa se ele vai conseguir se alfabetizar, mas eu quero que ele tenha a chance dele. Que ele tenha um estímulo, que tenha alguém que olhe para ele, né? Para que ele consiga se desenvolver dentro do que ele conseguir. Ele está indo numa escola pública ou particular? Do Estado. Uma escola do Estado. Pelo menos a acessibilidade foi garantida, né? Arquitetônica. Porque atitudinal também. Mas, por exemplo, quem que empurra ele na cadeira de rodas? Na hora do recreio, tem uma pessoa que fica responsável por ele? Não, a professora tem que se revezar com os monitores, os coleguinhas acabam auxiliando. Então, mais uma vez, tem que contar com sorte, boa vontade. Boa vontade. Se fosse uma escola, por exemplo, onde o professor não tivesse a boa vontade de aceitar aquele aluno, de interagir com aquele aluno, nem tinha como ele estudar. E acho que tem a questão dos professores também aprenderem a lidar com os outros alunos para que eles saibam receber essa criança, né? Inclusive, isso é fundamental para impedir o preconceito, para que cresçam crianças melhores também, os amiguinhos ali, não é? Não sei, Kátia, como é que é para essas crianças que recebem uma criança que tenha uma deficiência, assim, ou que dependa da cadeira de rodas, ou que, né, às vezes a criança tem uma dificuldade para falar. O que fazer para que ela não seja recebida com preconceito pelos amiguinhos que também estão se desenvolvendo? Em geral, as crianças acabam sendo muito legais umas com as outras e a gente acaba não tendo algum problema com relação a isso. Mas existe sim, né? E é importante o professor saber como fazer, orientar essas outras crianças. E é uma convivência que vai ser muito importante para o resto, para todos. Para todas as crianças, né? Até como foi o Rafael na escola? Assim, ele teve alguns problemas assim do tipo, lógico, rampa, que a gente teve que brigar para colocar, né? Demora, mas acabam colocando, né? E teve uma escola que teve excesso de zelo. Engraçado isso, né? Mas assim, a gente falou que a patologia, que podia se quebrar e tal, que tinha que tomar cuidado. Então eles não deixavam ele sair. Ficava ninguém podia nem encostar nele. Ficava ali segurando. Então ele não participava com as outras crianças no intervalo, tal. Eu tive que ir lá conversar. Não, mas priva a criança. Ser radical, né? Ele tem que se comunicar com as outras crianças, tem que participar de tudo, né? Então eles ficavam ali. Mas assim, você não falou que não pode? Eu falei, não, tem que ter um cuidado, mas assim, ele tem que interagir com todo mundo, né? Então, imagina, se até você já tinha quebrado ele trocando fralda, então, assim, você não ia deixar de trocar. A gente tem que evitar quebrar, né? Lógico, mas assim, ele tem que viver, né? Então tem os dois lados. E a superproteção muitas vezes vem do desconhecimento mesmo. Então fica com tanto receio que protege demais, mas com isso você também deixa de fazer com que ele desenvolva um potencial remanescente, aproveite o potencial que já tem. Por isso é importante conhecer, né, cada criança, qual que é a limitação. E agora ele está na faculdade? Ele está na faculdade, ele está fazendo psicologia, né? Tentou direito, mas aí foi para outro caminho, não se intimidou muito com o direito, né? E tá gostando do curso de psicologia. E como é que tem sido na faculdade para ele? A faculdade é bem adaptada, tranquilo. E ele, assim, ele é muito sociável, né? Então, ele não tem muita dificuldade, assim, com a barreira comportamental, né? Então, assim, de repente, porque chama atenção, porque
além de cadeirante, é pequeno, né? E chama atenção, normal. Mas agora ele está feliz fazendo a psicologia. Tá bem, que bom que ele se encontrou, né? E a Gabriela, como é que... Ela está em que ano na escola? Na 8ª série. Está na 8ª. E como é que é na escola dela, Leila? Ótimo. Para mim é a melhor escola que existe. Que bom. Já teve, no início a gente teve muito problema porque ela tem elevador, não tem rampa. Já fizemos abaixo assinado, já pedimos rampa, mas até agora não conseguimos. Mas aí o que aconteceu? Eles resolveram focar no elevador, né? Ficou já muito tempo parado, a gente reclamava, estava sempre batendo nessa tecla, porque a Gabriela, eu subo ela pelo elevador. Lá tem profissionais para fazer isso, mas eu já acostumei desde o início, então eu mesma subo, né? Porque no início o elevador destravava o disjuntor. Com a criança lá dentro, tudo escuro. Teve criança que chegou a ter convulsão por causa disso. Nossa. E a Gabriela acabou ficando mais segura em relação a isso, porque eu estava sempre perto dela, né? Mas você fica lá durante o período escolar ou não? Não, você não. Só eu subo, deixo ela lá em cima e volto na hora do recreio. E tem alguém que cuide? Na hora do recreio você tem que voltar, então. Não, eu volto porque eu quero, por opção minha. No começo eu voltava porque não tinha realmente a pessoa para fazer isso, né? Hoje em dia já tem. Porque como a Gabriela usa sonda, então é uma coisa assim, muito complicada para estar indo sozinha no banheiro, tem que ter muita higiene. E um banheiro que muitas crianças utilizam, para ela pegar uma bactéria é muito simples. Então, mas a escola tem uma pessoa que cuida dela na escola? Não, no caso dela não, porque a Gabriela não tem necessidade, né? Mas tem para cuidar das outras crianças. Porque a escola dela tem muitas crianças especiais, não é só ela, a Gabriela é apenas mais uma. E lá tem o elevador que agora funciona muito bem, tem professora especializada para isso, que é a sala de SAI, né, que as professoras são excelentes. Mas é uma escola especial ou é uma escola normal? Da prefeitura, meu bem. Uma escola, uma escola da prefeitura, da Zona Leste. Aí, Mas é uma escola, porque a gente sabe que tem escolas especiais, mas não é uma escola regular. Ela tem sala de recurso, é isso? Tem. Mas então, a sala de recurso, mas ela fica integrada nas outras salas, junto com as outras crianças. Fica. Todas as outras crianças. A Gabriela hoje, ela não faz parte do SAI, porque a professora achou que não havia mais necessidade. O que é SAI? Que é a sala de apoio, a criança a criança especial, né? E no começo ela participava do SAI e tem que ser matriculado no ensino fundamental também. A criança tem que fazer parte da escola, né? Ele tem uma sala também para ele estar interagindo com as outras crianças. A gente, enquanto mãe, você leva o seu filho para a escola, seu filho especial, então você não tem que chegar lá como se você estivesse indo para uma guerra. Você tem que trazer aquelas pessoas para o seu lado, para o seu convívio. Eles não são professores, diretores, coordenadores, são meus amigos. Tá? Legal, eles se preocupam com a minha filha como se fosse deles. Né? Então, a preocupação que eu tenho enquanto mãe, eles têm também com ela. Que então, bom a gente ter esse exemplo, né? Se acontece algum imprevisto, que minha filha ela usa sonda, ela usa bolsa de colostomia, ela só fala com a professora, aconteceu um acidente comigo, dá para ligar na minha casa? Aí eles já me ligam próximo. Também tem isso. Mas procurava sempre aí eles já me ligam de casa também. Mas também, mais uma vez, contando com a sorte, contando né? Com a uma sorte, escola exatamente. próxima que tenha isso. Né? Mas isso que ela falou, acho que ela quis dizer a questão da gente interagir com a escola, de ser amigo da escola. Sim, não de olhar a escola como inimigo. Claro. Porque é complicado. A escola geralmente é isso, é a questão de você passar orientação. A Mariana falou que você tem que sempre contar com a boa vontade. Então você tem que ter a escola como uma aliada. Mas a gente tem que ter paciência. Nós temos que ter muita paciência. E do diálogo. Eu não sabia nada, né? Vocês aprenderam, né? Nós aprendemos, então eles também têm que aprender como a gente aprendeu e lidar da mesma forma que a gente. Eu não super protejo minha filha, trato ela como eu tratei o outro que é mais velho. E na escola eles fazem a mesma coisa. Qual que é o nome da escola? É vereadora Ana Lamberga Zeglio, na Zona Leste, cidade de Tiradentes. Uma vez, tinha uma festa junina, né? E aí o Rafael não ia dançar, porque eles tinham medo. Aí eu fui lá, então assim, eu poderia simplesmente acatar isso, né? Eu fui lá e falei, não, ele pode dançar, assim, ele tem vontade de dançar a quadrilha, né?
Aí expliquei como que deveria ser feito e tal, e ele dançou a quadrilha perfeitamente com todo mundo. Olha, a Rosângela Santos foi conversar com a jornalista Cláudia Matarazzo, autora de diversos livros sobre boas maneiras, que também escreveu um livro sobre como as pessoas com necessidades especiais gostariam de ser tratadas, ou seja, com educação, como todos nós. Vamos ver a entrevista. Vai encarar a nação quase invisível de pessoas com deficiência. O livro, escrito pela jornalista Cláudia Matarazzo, foi lançado há 2 anos. E durante 1 ano e meio, a Cláudia mergulhou nessa nação quase invisível, Cláudia, das pessoas que têm necessidades especiais. É uma nação, porque hoje, infelizmente, já chegamos a quase 40 milhões de pessoas. Então é uma nação grande, né? São 2 Chiles, uma Austrália, enfim. Agora é muito interessante, porque é uma nação que vive num universo paralelo ao nosso, porque, por uma questão cultural até, a tendência das pessoas sem deficiências aparentes é não incomodar quem tem alguma limitação, quem tem alguma deficiência. Então a pessoa, não vai incomodar, não quero, não aponta meu filho, não fala, não pergunta. Como é que as pessoas que têm alguma necessidade especial devem ser tratadas? Eu acho que a primeira coisa é você treinar o seu olhar. Porque você tem que enxergar esta pessoa e, ao enxergar, interagir. Porque não é só enxergar e fingir que não viu. Depois você tem que agir com naturalidade. Agora, também tem o outro lado. A gente não deve subestimar e também não deve superestimar. Que aí eu brincava, muitas vezes as pessoas com quem eu entrevistava falavam assim, mas também não é porque é cadeirante que vira santo. Porque tem cadeirante chato, tem cadeirante mala, né? Tem cadeirante mal educado, também, né? Mas é claro que a gente quer é que todo mundo esteja inserido, porque a partir dessa igualdade, dessa inserção, você consegue até falar, você é um chato, sabe? Não é porque você está na cadeira de roda que eu vou te dar toda essa vantagem, enfim, né? Mas primeiro você tem que inserir para poder igualar. O que mais comoveu você durante toda a pesquisa para fazer o livro? Olha, o que mais chamou minha atenção, e eu não consigo falar e começo a me emocionar, foram as mães. As mães dessas pessoas, dessas crianças, porque eu comecei a entrevistar mães, e assim me chamava a atenção que elas falavam assim, eu levava meu filho para a escola e a escola não estava preparada. Então, elas levavam a criança para a escola no colo. E aí não tinha rampa, não tinha escada, ela subia com a criança no colo. Essa criança ficava grande, elas subiam com o adolescente nas costas, porque não tinha rampa e não tinha jeito. Essas mães que carregaram os filhos anos, 10 anos, 12 anos, o quanto durou esse período letivo, elas não abdicaram de levar esses filhos para que tivessem uma chance de se inserir no mercado de trabalho. E na vida, na verdade, né? Quem ganhou mais, você ou eles, fazendo o livro? Eu ganhei mais, mas indubitavelmente. Eu espero que eles tenham ganho muito mais, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que, do ponto de vista assim, não há o que pague você, a percepção que te dá você interagir com esse universo. Isso para mim, a vida foi muito bom. Eu queria agradecer a Cláudia pela entrevista e até aquilo que ela falou, né, a partir do momento que se a pessoa é chata, você fala, você está sendo chato, você está tratando como igual também, né? Olha, no próximo bloco vamos conhecer uma escola modelo, toda preparada para receber bem os alunos com necessidades especiais. O Papo de Mãe volta já. Quais as maiores dificuldades que você acha que um cadeirante tem no nosso país? Essas guias aí, que não tem muitos lugares que não tem, né, para o cadeirante, né? E complica a vida de qualquer, né? A vida de qualquer um, né? Quais as maiores dificuldades que você acha que um cadeirante encontra no nosso país? Acessibilidade. É muito difícil, por exemplo, um cadeirante chegar até um determinado ambiente onde não existe rampa de acesso, apenas degraus. Ele tem que estar pedindo alguém para poder levantar a cadeira para ele tem que estar mendigando para poder ter acesso a determinados bens e determinados serviços que ele teria que ter obrigação, aliás, não obrigação,
mas ele teria que ter disponibilidade para acessar aqueles bens sem haver necessidade de um auxílio, vamos dizer que uma moleta de alguém. É aquilo que a gente estava falando dos direitos serem todos iguais, né? E agora os filhos vieram todos aqui para frente, daqui a pouquinho a gente vai conversar com vocês. Só que antes a Roberta vai retomar um assunto que ficou do bloco passado. É, né? porque a gente falou muito aqui sobre o direito, a acessibilidade, mas existem vários outros direitos das pessoas com necessidades especiais, né, doutor? Fala pra gente desses direitos. Então, a gente falou realmente só em acessibilidade, em educação, mas emprego, hoje existe uma discussão, existe uma reserva de vagas e existe uma discussão sobre essa flexibilização, inclusive uma campanha na internet para não se flexibilizar as vagas. Essas vagas têm que ser mantidas. Na saúde, a saúde especializada, também esse direito, direito aos medicamentos, a todos os equipamentos que forem necessários, o que a pessoa precisar, o Estado tem que fornecer. A cultura, o próprio transporte, o transporte acessível, seja ele na rede comum de transporte, vamos chamar assim, ou nas redes especiais de transporte, nos serviços especiais de transporte, aqui no município de São Paulo atende. Então vamos conhecer o Rafael, daqui a pouco o Lucas, que eu já vi que o Lucas é falante, né? Ô Rafael, você está com quantos anos? Tenho 21 anos. 21. E a sua mãe contou que você está na faculdade. Você está fazendo que curso mesmo? Psicologia. E você está gostando da faculdade? Bastante, bastante. Você chegou a fazer a faculdade de Direito também? Cheguei a fazer. Em 2 faculdades. Mas aí agora você se encontrou na psicologia. Isso, agora eu pretendo engrenar agora, né? E como é que é lá na faculdade, pelo menos o prédio, em relação à acessibilidade física? É bom lá para você? Ótimo, tudo bem preparado para o cadeirante. Mas hoje em dia, quer dizer, está mais estabilizado, os ossos não quebram tanto. Não, com o passar do tempo fortalece, né? Tá legal. Então agora a gente vai conversar com os outros. Qualquer coisa, se você quiser fazer alguma pergunta para eles, fazer algum comentário, fica à vontade, tá bom? Tá bom. E o Lucas, posso perguntar para o Lucas? Segura, por favor, o microfone para ele. Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Tá bom. Quem é esse aqui na frente? Quem é esse aqui, ó, de óculos? Seu pai? É o papai? É? E esse é o seu irmão? O Vitor, né? O Vitor é seu irmão, né? Quantos anos você tem, Lucas? Namorada? Mas a gente não tá Você tem namorada? E você tem quantos anos? 7 não, 11. 11. E o seu irmão? A gente vai conversar com o seu irmão agora, tá bom, Lucas? Pode falar com o seu irmão? Pode, né? Segura o microfone, Vitor. E você tem quantos anos, Vitor? 6. 6? E conta pra gente, como é que é o seu irmão? Você ajuda também a mamãe e o papai com o seu irmão? Como é que é? Ajuda, às vezes a gente fica brigando. Vocês brigam Como também? todos os irmãos, né, Vitor? E vocês vão para a mesma escola? A gente estuda na mesa, mas eu tô na primeira e ele tá em qual, pai? Na segunda, quer dizer. E você encontra com o seu irmão na escola? Às vezes eu encontro, na vez do recreio, a gente se encontra, mas eu fico brincando. Tudo bem, Fábio? Tudo. Então, conta pra gente, como é que é essa adaptação toda da família, a relação dos irmãos? A adaptação foi o dia a dia mesmo, ele se... Como que a gente pode dizer? Ele se Vocês vão incumbe de fazer aprendendo isso, também, né? Isso. Né? O Vitor foi muito importante pra gente, que mostrou um outro lado que a gente não conhecia. Então isso fez com que a gente conhecesse esse outro lado e aprendesse a viver um dia após o outro. Porque antes a gente era direto, hospital, preocupado com o futuro do Lucas. Né? E hoje a gente aprendeu que a gente tem que viver o dia, se preocupar com hoje e ser feliz. Né? E deixar o dia de amanhã para amanhã mesmo. E você se anima a ter mais filhos? Em breve a gente vai tentar uma menina. Ei, Antônia, ele já respondeu por você. Verdade, vamos tentar uma menina. Uma busca aí. Legal. Então a gente vai começar com a Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Tudo. Você está com quantos anos mesmo? 14. E conta pra gente como é que é lá na sua escola. Você está em que ano? Estou na 8ª.
E a sua mãe sempre que te leva, e ela estava contando pra gente que às vezes no recreio ela vai também. Como é que é isso? É bom ter a sua mãe por perto? Ou hoje em dia não, não precisaria tanto? Agora não precisaria tanto, mas... Mas é bom. E lá na escola, quem que te ajuda? Tem umas auxiliares que trabalham com as crianças especiais, aí ajuda eu também, algumas vezes. E os amigos? Como é que são os amigos? São bons, assim. E eles também te ajudam? Ajuda bastante. E você sai com os amigos também? Como é que agora que você está com 14 anos? Como é que ainda tá? não. A mãe deixa sair, Leila? Começar. Uma dificuldade isso. Você pratica algum esporte? Pratico, eu faço basquete e natação. Ah, que legal. E você faz na escola? Não, tem uma ONG que a gente faz parte, a Atitude. E o Lucas faz algum esporte? O Lucas não, mas nós estamos providenciando uma bicicleta adaptada para que a gente possa sair no fim de semana, se divertir um pouco. Não precisa chorar, não precisa chorar. A gente está aqui para rir, não para chorar. Não é verdade? Para ficar feliz, Para ficar feliz, então. E lógico que se aparecer uma oportunidade, ele consiga, com certeza. E já tem essa bicicleta adaptada? Existe? Está em produção. E logo nós teremos. Creio que mais uns 30 dias. Que legal. Depois você até manda uma foto pra gente mostrar no site. Deixa eu mandar um beijo pro Dinho, que é quem tá fabricando a bicicleta. Um grande beijo pra ele e um super obrigado por isso. É muito importante pra gente. Viu, Clarissa? Depois a gente vai divulgar no nosso blog, no nosso site. Com certeza outras foto da pessoas bicicleta. vão querer a bicicleta já adaptada, tem né? muita gente esperando. Uma fila de espera, então. Você faz algum esporte? Não faço nenhum esporte. É porque no caso dele, acho que não pode por causa dessa fragilidade dos ossos. Ele tá querendo fazer... É dança, né, Rafa? Tô querendo dançar. É porque a sua mãe falou que você queria participar da quadrilha, participou, deu tudo certo, foi ótimo, né? Olha, a Mariana Verdelho vai mostrar agora, numa reportagem, uma escola que é modelo de acessibilidade. Algo raro, como a gente já comentou no começo do programa. Estamos aqui na Escola Municipal de Taboão da Serra e a gente vai conhecer o Arthur, que está no 3º ano do primário. E o que você mais gosta aqui na escola? Me conta. Pega-pega. Pega-pega? Você ganha porque você tem as rodinhas, você consegue correr mais rápido? João Vitor, você já brincou com ele de pega-pega? Já. E ele consegue correr rápido mesmo ou ele estava enganando, estava aqui me enganando a pobre repórter? Ele corre rápido mesmo. Você acha diferente ter um amigo que não consegue andar igual você? Tem alguma diferença ou é tudo igual? Você não vê diferença nenhuma? Não. E como é que é o meu amigo Arthur aqui na hora da aula? Porque no pega-pega eu já sei que ele arrasa, manda bem. Então, ele é bastante, assim, muito participativo, ele apresenta assim, uma boa desenvoltura nas atividades, apesar das dificuldades dele, que ele tem, mas ele sempre procura participar das atividades. Tá vendo, Arthur? Conseguiu um parabéns da professora, hein? Então vamos, mais uma vez, atenção, fora do lado! A aula é de educação física, mas nem por isso a pequena Bianca deixou de participar. Ela tem uma deficiência e não consegue andar e tampouco falar. Mas participa da aula com todo mundo, com um sorriso no rosto e com toda a empolgação. A Eduarda, ela foi escolhida para ajudar a Bianca não precisar fazer muito esforço, é isso? É, porque ela já fez ali dentro do lago e fora do lago. Então agora a Eduarda vai ser aluna multiplicadora. Eduarda, é legal ser aluna multiplicadora? É. Você gosta? Sim. Você gosta da Bianca? Gosto. Ela é legal? É. A escola é adaptada e os outros alunos ajudam a cuidar das crianças com deficiência. Eu ajudei ela a fazer a lição, eu já levei ela no banheiro. Eu vi que você está arrasando na aula, parabéns, viu, Bianca? Marli, a gente conheceu a Bianca, conheceu o Arthur, que são 2 alunos aqui do colégio, que são cadeirantes, né? Como é que funciona esse trabalho? Então, nós conversamos com o professor da sala regular e vemos com ele qual é a dificuldade dele para o desenvolvimento da criança na sala. Então, ele nos fala através de um relatório e nós procuramos atender as crianças aqui, trabalhando com eles assim a sua necessidade. Você acha que esse carinho e esse apoio dos outros alunos também colaboram para que a Bianca, no caso, só como um exemplo, consiga desenvolver e aprender mais? Com certeza. No ambiente onde a pessoa é bem-vinda, se sente bem, ela realmente desenvolve melhor. Pode mandar um beijo também.
E as crianças cadeirantes, né, que querem brincar? Vocês já pensaram nisso, né? Eu pesquisei, olha que interessante. O Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, conta com um playground inclusivo que dá autonomia para que crianças cadeirantes, cegas e surdas também se divirtam com segurança. E a intenção é integrar crianças com e sem deficiência e estimular o convívio entre elas. É interessante, porque você estimula esse convívio e também você dá oportunidade para as crianças. Vocês conhecem esse parquinho? Eu conheço. Mas como é que é? É o brinquedão. A criança entra, né, com a cadeira dela. Uma pena, assim, que, por exemplo, uma criança como o meu ainda não consegue utilizar muito bem aquele brinquedão. Então mas já tem outros tipos de brinquedos que eles entram na cadeira de rodas, por exemplo, um gira-gira, né? Ou um balanço. Isso seria mais legal. Inclusive, eu e o Fábio, nós já adaptamos um balanço do Ibirapuera com a própria cadeira dele. Mas isso já tem muito tempo. Inclusive, nós utilizamos o cinto dele, pedaços de madeira que nós achamos no chão. Vocês já podem começar a patentear essas ideias, né? Essas invenções. E a Cida e a Leila já chegaram a adaptar alguns brinquedos assim? Meu marido adaptou uma vez uma bicicleta para o Rafael, assim, para poder fazer os exercícios, né? E também para circular, para brincar, né? Triciclo? É o triciclo. Você lembra desse triciclo? Tem ainda? Ainda não tenho mais, não tenho mais. Mas foi uma coisa que o seu pai fez para você. Ele sempre está adaptando. Você gostava de passear no triciclo? Gostava. E para ele, como os brinquedos padronizados são mais durinhos, né? E ele tinha sempre esse problema de não quebrar, né? Então tinha que ser sempre acolchoado. Olha, uma bicicleta acolchoada também é uma novidade, né? E a Leila, chegou a adaptar alguma coisa para a Gabriela? Não, no caso da Gabriela não. Só no pré, eu colocava ela nos brinquedos. O tempo que ela ficava lá embaixo no playground, eu colocava ela nos brinquedos. Colocava no escorregador, esqueci, gangorra. Aí eu sempre colocava ela para brincar nesses brinquedos, né? Kátia, e o esporte também promove uma integração entre todos, né? Além de fazer um exercício e tudo mais, a brincadeira, porque é convivendo que os preconceitos também vão sendo derrubados, não é? Não, sem dúvida. Inclusive, muitas vezes até acontece de uma forma inversa. A criança, às vezes, ou a família não aceita muito bem a cadeira de rodas, e quando percebe que é através da cadeira de rodas que aquela criança vai exercer uma atividade pela qual ela se identifica, brincar, praticar um esporte, parece que fica até mais fácil também essa aceitação. É fundamental o esporte, eu acho que na vida de todo mundo, né? E para eles essa integração também é muito boa. Tá legal. E Clarissa, tem alguma última informação aí? Eu quero aproveitar e falar para todo mundo que a gente vai dar continuidade aqui a esse papo durante a semana no blog e nas redes sociais, né? Então, e a gente também tem um e-mail especial para quem quiser mandar pergunta para os especialistas da nossa coluna SOS Papo de Mãe, é sos@papodemãe.com.br. Tá ótimo, obrigada. Clarissa, eu vou passar uma última rodada com vocês, então. O Rafael, eu sei que vai mandar um beijo pro irmão. Ou vai mandar para as namoradas? Como é que é? Tem namorada? Tá namorando? Não, não tô namorando. Mas quer mandar um beijo para alguém especial? Meu pai, para o meu irmão, para os meus filhos, todo mundo, minha família. Tá legal, obrigada, viu? Obrigado. Por ter vindo, e boa sorte lá na faculdade, né? E a Cida, divulga de novo seu blog, então, Cida. Meu blog é sweetcriola.blogspot.com.br. Tem muitas receitas lá? Qual que é a sua especialidade? Eu gosto de fazer doce, bolos, doces em geral, assim, mais doce, mais fácil de tudo, né? E é bom mesmo? É gostoso. Eu sou meio suspeita a falar. Mas é. E a Antônia, divulga seu blog de novo. O meu é umamãeespecial.blogspot.com. E eu mostrei no começo do programa o livro, né? Que é esse aqui, ó, o Reginaldo vai mostrar a trajetória de uma mãe especial. Você já está escrevendo a segunda parte desse livro. A continuação. A continuação. E você trouxe para a gente também a Turma do Lucas, que é uma revistinha. Conta para a gente sobre esse projeto. Esse projeto, a gente conta situações da vida real, que a gente enfrenta de forma divertida, de forma bacana, para conscientizar e também para dar risada. Porque a nossa vida, diferente de que algumas pessoas imaginam,
não é uma coisa sempre difícil, não é aquela tristeza que às vezes a pessoa olha de fora e fala assim, nossa, que difícil, que triste. Não, é alegria também e é muita diversão. Legal, e tem também o site da revistinha, né? Isso, ela vai estar sendo lançada agora em abril. E vai ser vendida nas bancas ou as pessoas acessam pelo site? Acessando pelo site, ela já vai ver os postos de venda. Ah, legal. Então é www.turmadolucas.com.br. Isso. E tá na camiseta do Vitor. E a Leila, quer mandar um beijo para alguém, divulgar alguma coisa? Bom, mandar um beijo especial, com certeza, para minha mãe, que foi maravilhosa até aqui. Para os meus amigos, para toda a minha família, né? Para sua tia Nete. É, tia Nete. Dá um microfone, por favor, Fábio, para a Gabriela. Peraí. Queria mandar um beijo para minha tia Nete. Ela fez o meu cabelo ontem. Que tá muito bonito. Quem mais? Na sua escola? E os meus amigos da minha escola. Os professores em gerais também. Tá legal. E também para Atitude Paradesportiva, que é onde a Gabriela faz o basquete e a natação. Inclusive, eles fazem o basquete, quando vai o irmãozinho ou um coleguinha, eles vão para a cadeira de roda também. Se eles quiserem participar da atividade, os professores permitem, desde que seja na cadeira de rodas. Qual que é o site deles, você sabe? É Atitude Paradesportiva. Que bom, e a gente divulga no site também, tá bom? Doutor, e tem algum site para você deixar, se alguém tiver ainda alguma dúvida e quiser entrar em contato? O site da própria comissão, no site da OAB, oabsp.org.br. Lá tem um campo comissões, clicando lá em comissões, aparece a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o meu e-mail, rolineto@gmail.com. Quem tiver alguma dúvida, quiser, além disso, comunicar alguma situação tal, encaminha, que nós fazemos o encaminhamento disso. E no site da comissão também existe lá um local onde se pode fazer contato pela comissão. E o doutor é pai de primeira viagem, tem uma filhinha de 7 meses, Isso, né? a Valentina. Mandar um beijão para a Valentina. E a Kátia tem 2 meninas, uma de 11 meses. Isso, e uma de 5 anos. De 5 anos. É, a Marina e a Carolina. E tem algum site, algum e-mail? Eu tenho o site do Instituto de Reabilitação e se alguém quiser entrar em contato comigo, tem também o e-mail, que é katia.pacheco@hcnet.usp.br. Tá bom, obrigada a todos mais uma vez pela participação de vocês. E olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre manias e tiques. O que é normal e o que precisa ser tratado? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e até às 9 da noite participe do nosso chat. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até, tchau. Gosto de fazer doce, bolos, doces em geral, assim, mais doce, mas faço de tudo, né? E é bom mesmo? É gostoso. Eu sou meio suspeito a falar. Mas é. Mandar um beijo especial, com certeza, para minha mãe, que foi maravilhosa até aqui. Tá na camiseta do Vitor? Mostra você. E o Lucas? E o papai e a mamãe? Muito bem, legal.